Mano Menezes é o novo técnico do Fluminense. Felipe Coutinho vem para o Vasco por empréstimo do Aston Villa. E qual será o futuro de Gabigol? Flamengo, Santos, Cruzeiro, Palmeiras. Participam do podcast de hoje aqui no estúdio a jornalista Raquel Mota, o jornalista Rodrigo Ricardo, ambos são integrantes da equipe de esportes da EBC. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Satisfação recebê-los mais uma vez, Raquel, Rodrigo. Rodrigo, eu começo por você. Uma surpresa aí a mudança da negociação do Coutinho. Vinha em definitivo, agora vem por empréstimo para o Vasco. O que muda? Salve Bocage, salve Raquel, salve todos os nossos queridos internautas. O que muda eu acho que é só o modelo de negócio. Eu acho que o empréstimo é algo que estava mais fácil até pelo Vasco, questão financeira, viabilização. E o Vasco está aceitando tudo, está aceitando inclusive contratar o Alex Teixeira e o Souza também. O que você achou disso? Acho estranho, sei que tem uma questão afetiva entre eles, todos são ex-jogadores da base do Vasco, querem encerrar suas carreiras onde começaram. Talvez dê certo. Porque o Vasco está apostando, ou seja, no time principal hoje tem a aposta no Rafael Paiva, que era o técnico do Sub-20. Ele, melhor do que ninguém, conhece quem está na base, quem pode já ter uma oportunidade. E aí vem essas ex-revelações, né? Essa ex-base, né? Esses que já são veteranos. E tem história no clube. Tem história no clube, pode dar. Pode sim, o Vasco precisa de reforços nesse momento. Essa janela... vamos ver como é que o Rafael vai terminar até fechar essa janela aí de julho, da data FIFA. E vamos ver se o Vasco consegue, pelo menos, sair desse Z4 e, de repente, beliscar. Não entrou. Perto, tá rondando. E quem sabe ficar numa zona mais intermediária e a sua torcida não sofrer tanto. Porque era uma coisa, Raquel, que estava acontecendo no Vasco desde a chegada da empresa, é que é o não uso da base. Pois é. Olá, Bocage, todo mundo que nos acompanha. Pois é, mas aí o Rafael Paiva veio e mudou um pouco isso, né? E é interessante perceber como a base geralmente chega com um gás, chega com um espírito novo, ajuda a rejuvenescer, né? Óbvio, são os meninos mais novos, mas é interessante como esses moleques se colocam também diante dos já famosos jogadores. Eu acho muito bom você colocar esses meninos da base junto com o profissional. Ajuda, né, no crescimento deles enquanto profissional, mas também dá aquela revigorada para os que já estão acostumados lá a jogar na linha. O Payet no Vasco ainda tem espaço para ele? Tem espaço. No último jogo ele saiu um pouco nervoso, mas foi uma situação atípica, né? Porque havia uma programação, justamente por ele ser um jogador já de 35 anos, vindo de lesão. Então havia uma minutagem, um plano de minutos para ele jogar. Teve que se antecipar por conta da contusão do Estrela, que é uma dessas joias aí da base que está chegando. Mas no segundo tempo ele foi substituído e ficou chateado, e chutou o banco de reservas. O Rafael até teve a habilidade, não, eu gosto de jogador sim, insatisfeito, isso mostra que ele quer jogar, mas seguiu o plano, é uma questão técnica, que não é só do técnico, é um plano feito junto com o departamento médico, fisiologistas, fisioterapeutas, enfim. Ele não gostou porque todo jogador gosta de jogar, é natural, fominha. Vamos combinar, essa história de minutagem é uma bobagem, né? Mas foi feio, eu acho, a reação dele, né? Chutar o banco. Ninguém quer sair, né? Ninguém quer sair, mas pode reagir de outra maneira, né? Dar exemplo, já que são ídolos. Pois é. Falando em sair em ídolo, e o Gabigol? O Flamengo fez certo em afastá-lo, ele não pode chegar a 7 jogos. Então, como não está definida a situação dele, eu entendo que foi até uma parte, digamos, respeitosa, que foi que o Marcos Braz colocou, de deixar o Gabigol fora, né? Não levar para o jogo do Cruzeiro e também não vai levar para o jogo do Atlético Mineiro, que vai ser agora nessa quarta. Porque o Gabigol não se definiu, né? O empresário dele não se definiu, tem outros clubes em jogo, então... Mas não é ele não, né? Ele já se definiu que ele não quer renovar por esse valor. Pois é, porque a proposta que ele fez pro Flamengo... Os outros é que não se definiram. Sim, a proposta que ele fez pro Flamengo... Quer dizer, a proposta que o Flamengo fez a ele não interessou, né? E aí o Landim fez aquela declaração, enfim. Mas o Flamengo acho que ele não continua, a não ser que ele diminua o que ele pediu. Aí talvez ele permaneça no Flamengo e se não aparecer nenhuma proposta que esteja no interesse dele. Eu, sinceramente, acho que se o Santos fizer uma boa proposta agora, nessa janela de transferência, ele sai e volta pro Santos. Pra Série B? Pra Série B. Mas, não sei, né? Acho que pro ego do Gabigol... Talvez não olhe, mas ele tem uma história também com o clube, né, com o Santos. E aí, de repente, ele pode ser, digamos, o salvador do time na Série B. Ainda que o Santos não esteja ruim e tal, né, seja aquilo dentro do esperado.
Mas vamos ver. Pra mim, não é uma novela ainda que tem o final. E eu acho que não vai ter um final feliz também, independente pra onde ele for. O que fica claro é que o Gabigol está sendo negociado para alguém dentro do mercado brasileiro. Pelo menos se espera, né? Por isso esse cuidado do Flamengo, que também não quer sair de mãos abanando, quer ganhar alguma coisa com a saída do Gabigol. Não acredito que o Gabigol vá para o Santos. Eu apostaria no Palmeiras. Porque é o que o time Cruzeiro, né? Também. Ou o Cruzeiro, que está aí também, né, no mercado, fazendo grandes contratações. Seria o Cruzeiro, Palmeiras. Porque o Corinthians não tem dinheiro. Corinthians... A menos que surja um patrocinador louco aí. O Corinthians está muito confuso, né? Apesar de ter tido aquela questão lá com a camisa, aquele flerte. Mas eu aposto mais no Palmeiras. Eu acho que tem a ver. O Palmeiras pode se dar bem, ele pode construir uma nova história. Acho que o Palmeiras é um time que pede um centroavante com as características do Gabigol. Porque o Endrick também está saindo, né? Sim. Já saiu, né? Já está no Real Madrid. Agora, no Flamengo não fica. Quer jogar, né? A gente acabou de falar. Todo jogador quer jogar, todo jogador é fominha. Ainda mais essas estrelas que gostam de jogar. E não vai ser uma reserva de luxo no Flamengo, né? Ou seja, eu acho que a história dele no Flamengo. Até porque ele sonha com seleção brasileira também. Onde não tem espaço. Ele tem espaço na seleção, Gabigol? No esquema não. Hoje, acho difícil. No esquema do Dorival hoje, não, muito difícil. Antes dele, inclusive, tem o Pedro, né? Então. Eu acho que o Pedro deveria estar na seleção. Exato. Não sei se foi um acordo, porque o Flamengo já seria muito desfalcado, né? Tá sem 5 jogadores. Não sei se rolou essa conversa do Dorival com os dirigentes do Flamengo, mas o Pedro teria espaço, certamente. A seleção não tem um centroavante como ele. O Endrick ainda é novo, é jovem. Sim, tanto que ele é banco, né? Exatamente. O Gabigol era para ser o substituto do Zico na idolatria. Só, né? E aí ainda pediu para usar a camisa 10, que eu achei isso vergonhoso, fui sempre contra. Ele está saindo e passando a ser considerado um Nunes mais midiático, como artilheiro de decisão? Então, fala aí. Não, pô, Raquel. Gostou, né? Eu nunca tinha ouvido essa. Não, eu pensei nisso ontem. O realmente. Gabigol deixa de ser um Zico para virar um Nunes. Mas assim... São histórias, né, construídas dentro do Flamengo. Mas o que... Construídas e destruídas. Então, que era o que eu ia desculpa. Complementar. Porque o Gabigol está saindo de uma forma muito triste do Flamengo. Eu não sei se ele seria, digamos, um novo Nunes. Eu acho que ele seria o Gabigol. É uma outra história que ele construiu no Flamengo. Porque até como o Nunes ele é menor. Então, por isso que ele é o Gabigol. Ele não é do tamanho do Nunes e do Zico. Ele é o Gabigol. Ele tem uma história, ele trouxe um título da Libertadores que o Flamengo não tinha há muito tempo. Ele participou daquele Campeonato Brasileiro. Mas ele é o Gabigol. Ele não tem a história que tem no Flamengo como o Nunes, como o Leandro, como o Zico. Sabe? Ele não tem. Rodrigo... Como o Setentão que fez agora, o Júnior, entendeu? Ele o Rodrigo Rio. Imagina, porque a gente vive hoje um mundo midiático, redes sociais. Imagina aquele time do Flamengo de 81, 82 nas redes sociais. É que o Nunes não tem o jeito de ser do Gabigol. Claro que não, muito diferente. Com certeza. Eu acho que o Gabigol vai ser lembrado dentro dessa geração vitoriosa do Flamengo que conquistou a Libertadores depois de 30 anos, depois conquistou novamente a Libertadores. O Gabigol será um dos nomes mais lembrados. Sim, claro. Mas toda uma geração. O próprio Arrascaeta é o outro que também está Bruno Henrique, nesse rol. Ribeiro. São muitos nomes. Mas certamente o Gabigol é mais lembrado por ter feito os 2 gols decisivos. Né? Ele ou o Nunes? Nunes fez gol no Mundial. É outra época, outro tempo, né? Talvez só o tempo poderá responder isso com os historiadores, como vão colocar. O Nunes fez gol no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho, era o artilheiro das decisões. O Gabigol, né? Claro, tirando as diferenças, é um pouco mais técnico do que o Nunes. Então, mas por isso que eu tô falando. A história do Gabigol. O estilo de jogo do Nunes era mais o Pedro. Era o centroavante de área. O cara que estava lá, na hora certa, no momento certo, se posicionava. Estava com o Zico, né? Então, mas era outro Flamengo também, de um outro momento e uma outra história. E ainda que fosse aquele Veja Flamengo... só, eu não estou nem comparando eu Nunes entendi. com o Gabigol. É a história em si. É a história, o posicionamento que se existisse... Desempenho. Claro, então. Mas ainda eu vejo, se fosse um Flamengo daquela época, com a mídia que se tem hoje... Eu ainda acho que seria um Flamengo diferente. Por exemplo, o próprio Zico hoje. O Zico não é um cara que aproveita a mídia, né? Ele não é um cara que faz, que aparece. Entendeu? Então, mesmo do jogador, da geração deles também.
Não, ainda Tipo mesmo Neymar. assim, tipo Neymar, que era um assunto que eu estava ouvindo também hoje, né, e lendo outras coisas, que tem muita gente que coloca que o Neymar hoje, ele é mais um centro midiático do que efetivamente um jogador de futebol, né? Por exemplo, o fato dele estar assistindo aos jogos da seleção brasileira, eu sinceramente torço para que ele continue assistindo do banco, como telespectador, e não como jogador. Eu acho que a era Neymar na seleção já acabou, ainda mais com o Dorival. Não sei. Vou aguardar um pouco. Eu não... Agora, a gente vive esse tempo, né? Esses tempos de culto à celebridade. Então, por isso que o Neymar chama mais atenção Sim. fora do campo do que dentro, né? Ou seja, ele esteve aqui no jogo no Maracanã, no jogo Flamengo, está lá nos Estados Unidos acompanhando a seleção, como meio que eminência parda. Por isso ali. que, às vezes, exatamente por isso eu penso dele jogar num clube no Brasil, como seria, né, essa recepção, porque todas as atenções se voltariam para ele. Exato. Isso Como aconteceu com a visita dele no Maracanã, Como né? isso repercutiria nos outros jogadores, no ambiente de trabalho? Vai depender com o grupo, né? Eu acho que com o Tite tem muita chance de dar certo, porque o Tite já o conhece, né, de seleção, né, de 8 anos que ele dirigiu a seleção brasileira, talvez possa conduzir isso melhor. O problema é o que vem mundo, de fora, né? Mas não todo mundo fala bem do Neymar. Sim, como verdade. Jogador de grupo, Isso os parças, ninguém fala mal dele. Isso é uma realidade. Para mim, a única questão é que aí você tem todo um sistema tático que funciona para o Neymar, que foi o que aconteceu com o Brasil na última Copa do Mundo. A gente organizou um esquema tático para o Neymar. E aí fica aquela Neymar dependência. Quando o Neymar não está aí, que foi o que demorou a seleção brasileira a engrenar. Hoje, a seleção brasileira não tem mais a necessidade. Claro que o Neymar tem o toque de bola, não sei o quê, mas esperava-se do Neymar muito mais do que ele ofereceu. Esperava-se do Neymar que ele fosse Messi, Cristiano Ronaldo, que são caras que estão jogando até hoje, que são nomes importantes nas suas seleções. O Messi na Copa América, o Cristiano Ronaldo na Euro, que ainda vem jogando, vem batendo recordes. E o Neymar hoje, ele é um jogador que só, claro, infelizmente, vive machucado. Mas quando ele joga, ele não tá fazendo... Por exemplo, hoje ele joga no futebol árabe, que é um futebol que está... Mas é um nicho de futebol. Para mim, ele já errou quando saiu da Espanha para a França. Exato. Quando ele foi ali, que é outro tipo de futebol. Ele poderia ter continuado... Poderia ter ido, por exemplo, para a Premier League, que ele teria um outro tipo de desenvolvimento. Claro. Agora, ele sai do futebol... E ele vai o quê? Infelizmente, que é o que parece ser, né? O Neymar joga apenas pela questão financeira e não dos desafios para a carreira, que é o que faz ele sair do futebol espanhol, vai para o futebol francês, sai do futebol francês e vai para o futebol árabe. É como se precisasse. Exatamente. Qual o destino do Neymar hoje? No PSG ainda havia uma expectativa desse projeto. Sim. Mas só andou quando o Messi chegou. Exatamente. O Messi chegou, aí o time andou qual é a um grande mais. dificuldade do futebol francês? No futebol francês, hoje, você tem os clássicos, tem o Lyon, o Olympique de Marseille, o Mônaco, mas o time mesmo é só o PSG. Você não tem com quem jogar. É o terceiro ou quarto campeonato. Então. Vamos lá. Mano Menezes no Fluminense. Quem começa? Deixa o RR falar. Eu falei pra caraca. Eu acho uma boa. Eu acho que assim, o Fluminense primeiramente pensou que o Marcão ia dar um jeitinho, né? Como deu em outras ocasiões, que ele assumiu e venceu os primeiros jogos, conseguiu levar o Fluminense numa situação mais agradável. Agora, dessa vez não foi, né? Os 2 jogos com o Marcão, 2 derrotas e essa necessidade de querer ter uma nova filosofia de jogo, diferente do Fernando Diniz, que ficou 2 anos e 2 meses no clube. Então, é algo que não só a chegada do treinador não é suficiente, tem que chegar novos jogadores que já tenham o dedo do novo técnico, certamente escolhidos pela essa nova comissão técnica. Mas o que não vai acontecer, né? A janela até abre agora. O Fluminense vai ter dinheiro, mas tanto o Fluminense quanto o Mano Menezes estão precisando se reinventar. E pior do que tal, o Fluminense não pode ficar na lanterna com 6 pontos. Não tem como ficar. Só se for para a Série B. Só se for para a Série B, mas ainda tem muito jogo para acontecer. O Fluminense pode ser dessa situação, mas tá difícil. Não, e o Mano, os últimos resultados dele não ajudam, né, também. Então, se a gente fizer o retrospecto Os recente... Os últimos 3 clubes ele saiu, foi demitido. O Corinthians, né? Ele pega o Corinthians numa situação não muito boa, começa o Brasileiro, Paulista, e aí já é logo demitido. Quase caiu no Paulistão. Quase caiu no Paulistão. Então, assim, tudo bem que o Corinthians tem outros problemas, tem problema extracampo, mas o Mano Menezes, eu concordo plenamente com o que o RR colocou. Ele é o tipo de treinador que precisa se reinventar, e isso não é um problema só dele, não, de vários outros treinadores brasileiros. E aí eu acho que o Fluminense acaba errando da mesma forma, porque em vez do Fluminense pegar uma fórmula nova, ele faz o mais do mesmo. Claro, o Mano Menezes não é o Diniz, né? A gente ficou até brincando que era o manismo, maninho, enfim.
Mas é um estilo completamente diferente de organizar uma equipe. E pro esquema que o Mano Menezes trabalha, que geralmente são linhas defensivas mais fortes e com ataques mais rápidos e contra-ataques, o time do Fluminense hoje não responde por isso. E aí vai fazer o quê? Vai pro mercado? Vai comprar? O Mário Bittencourt e o presidente lá do diretor de futebol vai comprar a briga? Porque assim, ele vai ter que travar os medalhões que são os mais velhos do time do Fluminense. Vai ter respaldo para isso? O Ganso e o Renato Augusto já foram pro banco, né? Então, mas aí já junto com o Marcão, mas tem outras questões. Por exemplo, o Fluminense hoje sofre muito com a questão médica, né? São as lesões. Marcelo tá machucado. Marcelo tá machucado. E aí, isso implica no formato que o Mano Menezes vai dar ao time do Fluminense. Então, assim, concordo com o RR, não sei se dá para ficar pior, mas pode ser o ânimo diferente também, um treinador novo. Podem chegar, né? O André deve voltar, se recuperar de lesão. E o Arias voltando da Copa América. Já seriam dois jogadores importantíssimos. Ali na frente. Pro contra-ataque, pro esquema Mano Menezes, sim. Mas para mim o grande problema Thiago Silva chega. Thiago Silva. Talvez substituindo o Nino, né? É isso que eu ia falar. Para mim, as coisas começaram a piorar muito o Fluminense quando você tira o Nino. Que aí você justamente tira o responsável pela transição da defesa pro meio de campo. Se tirou o Nino, acabou com o sistema do Diniz. Foi uma jogada... Agora, por outro lado, o Fluminense precisava de um treinador, digamos assim, nessa linguajar futebolês, um cascudo, né? Para suportar essa pressão. Também investir num treinador ainda novato, que está iniciando a carreira. Não sei se não é o momento para o Fluminense fazer isso. Hoje lá embaixo estão Vitória, Vasco, Atlético Goianiense, Grêmio com 2 jogos a menos, Corinthians e Fluminense. É muito time grande, né? É muito. A Série B, se terminar assim o campeonato, vai ser ótima. Ano que vem, né? Que a gente transmite, né? Hoje teria Fluminense, Corinthians, Grêmio, Atlético Goianiense. E vai depender do resultado de Corinthians e Palmeiras, né? Do clássico, porque se o Corinthians der a sorte de vencer o Palmeiras, o Vasco entra no Z4. Exatamente. Agora, eu acho que isso vai mudar muito. Acho que o Grêmio mesmo vai reagir. O Atlético Goianiense, eu vi o jogo contra o Atlético Mineiro, achei também que é um time que tem potencial para fazer exibições melhores, conseguir pontos. Muita coisa, alguém vai piorar também, alguém que está... Porque por outro lado, a gente vê o Bahia em terceiro, né? Sim. E outros clubes que, em tese, não constariam lá em cima, como Atlético Paranaense e Cruzeiro. Né? O Cruzeiro que está, acho que, fazendo uma campanha bacana aí no Campeonato Brasileiro, que não era esperado que tivesse esse desempenho. Mas o Cruzeiro... ele veio se organizando, né? Assim como o Bahia. Exato. Eles vieram de um processo de ordenamento de custos, de investimento de elenco. Por exemplo, o Everton Ribeiro sai do Flamengo e vai para onde? Vai para o Bahia, porque tinha uma proposta, né? E óbvio que o Everton Ribeiro identificou, né? O empresariado, o Everton Ribeiro conversou. E o Bahia tem um time organizado. Ele tem uma proposta de buscar títulos, de ter seu espaço na Libertadores. Então, para mim, o Bahia hoje... pegando o retrospecto dos últimos 3, 4 anos, não é uma surpresa o Bahia estar onde está hoje. O Cruzeiro sim, porque o Cruzeiro veio de um processo de crise, mas o Cruzeiro vem investindo também, tanto no masculino... Trocou de SAF esse ano, né? E o futebol feminino do Cruzeiro também vem muito bem, né? Então, o Cruzeiro tem um projeto, talvez não de curto prazo, mas de longo prazo, e que isso sim, para mim agora, ele estar nesse brasileiro, na posição que ele está... aí eu acho que realmente é uma surpresa, mas o Bahia não. O Cruzeiro é o que, teoricamente, né, tem mais animação para essa segunda janela, com os reforços que já foram contratados, com esse novo presidente, que é um cruzeirense fanático, tem homenagem a ele, empresário, tudo bem. Mas eu não acho o time do Cruzeiro atual lá essas coisas. Não acho. Tem um outro jogador, eu acompanhei Vasco e Cruzeiro 0-0, achei um time bem mais ou menos. E contra o Flamengo ontem até jogou um pouco melhor. Então, eu vi várias pessoas dizendo que é o melhor jogador do Brasileirão, o camisa 10 do Cruzeiro. Matheus Pereira. Tem o Verón também, né? Que teve contrato renovado recentemente, né? Gastou. Ele pertencia ao futebol árabe.
o Cruzeiro desembolsou acho que 5 milhões de euros para renovar o contrato esse ano. E falando em grana, o Botafogo contratou o Thiago Almada, um meia argentino, 123 milhões de reais, e com isso o Botafogo é o time que mais investiu em reforços agora em 2024, mais de 260 milhões. Isso faz do Botafogo potencial campeão? Potencial campeão, não, potencial favorito, mas campeão, eu não sei se o Botafogo, mesmo com esses reforços, com as outras competições começando a acontecer, o Thiago Almada é um grande reforço. O Arthur Jorge tem um time organizado, mas tem alguma coisa no Botafogo que não está encaixando. É o ataque. Né? É o ataque. Coisa ali que... É o ataque, né? Eu já até comentei isso, que o Júnior Santos perde muito gol, o Tiquinho Soares viveu esse processo aí de luto com o pai, agora parece que está com a cabeça mais no lugar, mas o ataque, o Botafogo, aquela conclusão sempre falha, né? Teve um empate com o Vasco, foi um clássico, aí eu já até coloco um jogo atípico. Mas o Botafogo, e fora de casa. O Botafogo vai estar próximo ali de Palmeiras, do Flamengo. Flamengo ganhando uma gordurinha agora, né? Eu continuo apostando que o Flamengo é o favorito ao campeonato. Ainda mais com a Copa América passando e ele ainda lá em cima. Porque no pior momento dele, que seria agora, que está com esses desfalques todos, conseguindo vencer, conseguindo se manter na ponta, líder isolado, e até abrindo alguma vantagem. Nem o Flamengo esperava. Nem o Flamengo esperava. Porque se você pegar o que o Landim colocou e o Braz também, a situação de, porque a gente vai perder muito jogador. Eu também acho que nem o Flamengo esperava. E o estilo do Tite, né? Eu sempre achei que o Tite é um bom técnico de pontos corridos, técnico de regularidade, né? De método, de maratona, que é o Campeonato Brasileiro. Ele é um bom treinador. Esse Thiago Almada, ele já teve uma questão envolvendo um suposto abuso coletivo contra uma mulher, uma denúncia a ele na Espanha, você soube disso? Sim. E recentemente também um gesto racista na comemoração de um gol nos Estados Unidos. O suposto abuso sexual, ele foi absolvido. Porque não tinha prova suficiente contra ele. E o gesto racista, ele se desculpou. Mas já chega com dois carimbos, né? No momento de futebol midiático, o Almada já vira o centro das atenções, né? E aí isso pode trazer um problema para o Botafogo, que já tem a torcida e falar, mas tudo acontece com o Botafogo. Porque o Botafogo também não tem, digamos, se fosse no Corinthians, né, como aconteceu com outros casos, eu acho que o problema seria maior. Tanto que isso não foi nem um tema que foi colocado pelo próprio Botafogo. Isso não veio à tona. Não sei como ele vai se portar, né? Mas eu acho que a torcida deveria se posicionar de alguma forma. Claro que você tem esse processo de investigação, de suposto abuso, mas os atos racistas, numa era em que você tem o Vini Júnior como um dos principais nomes, né, na campanha antirracista, já complica bastante, né? Então tem que ver como é que o Botafogo vai se posicionar e como é que eles vão conversar diante do elenco em função disso, porque é complicado se chegar com um jogador já com uma pecha dessa no elenco. Você que é o nosso poeta, nosso comentarista culto. Eu acho que essas coisas não são mais admissíveis no futebol, né? O jogador de futebol como ídolo, né? Por mais que seja um craque dentro de campo, ele tem que ter uma postura fora de campo condizente com uma cidadania global hoje, né? O racismo totalmente condenável no futebol, cada vez mais condenável e cada vez não vai se aceitar mais isso. Já, não sei como é que foi esse pedido de desculpas dele, mas se ele fizer aqui no Brasil, aí eu acho que não vai ter perdão. Bom, hoje, 1º de julho, novas regras no futebol, são 5, algumas passáveis, né? Mas entre elas a substituição por concussão, que já está sendo aplicada na Copa América, direito a mais uma substituição além das 5. O capitão deve usar uma identificação no campo, uma abraçadeira, a grande maioria já usa, agora é obrigatório, não entendi muito bem. O jogador é responsável pelo uso e tamanho das caneleiras. A infração de toque de mão dentro da área deve ser entendida como qualquer outra infração. Eu digo a vocês que eu fiz todo tipo de pesquisa, o que isso significa dizer, mas o resumo da regra é essa e não explicam nada mais além disso. O cartão azul não vai ser aplicado, que seria o jogador fora de campo por 10 minutos. E a outra questão que me chamou a atenção foi que a bola, na hora da cobrança de um pênalti, deve ou tocar o centro da marca ou, ao menos, estar por cima dela. E a gente vê muitas vezes o jogador botar a bola lá na frente, só tocando a pontinha, né? E se houver invasão de área e não impactar na cobrança, ou se foi gol e alguém invadiu,
está permitido. Me chamou a atenção o cartão azul. É que nem chegou a entrar de Não, fato, né? Eu acho que era um experimento válido. Eu acho que entre o amarelo e vermelho falta uma punição intermediária. Não sei se 10 minutos, 15 minutos, mas eu confesso... Porque o segundo amarelo já é uma expulsão. Exatamente. Poderia ser, em vez do segundo amarelo, um azul, para o cara pensar? Pra dar aquela refrescada nos olhos. Ou assim, cartão amarelo tem surgido muito por reclamação. Talvez o Também, azul poder... Então, vai lá, fica 15 minutos fora e volta. Encosta aí, fica no acostamento e pensa. Poderia se experimentar, né? Vamos aguardar, né? Porque às vezes essas regras, teoricamente, são muito bonitas, mas quando rolar a bola, realmente, na prática, que a gente vai ver a viabilidade delas. Porque há uma alegação, inclusive, que o jogador ia esfriar. Então, mas isso já acontece em outros esportes, Bocage. Por exemplo, o hóquei. Não, no vôlei também. Não, o hóquei. Mas vai esfriar porque ele está sendo punido, porque ele cometeu algo errado. Mas, por exemplo, o hóquei. O hóquei é um esporte que os caras estão a 1000 o tempo inteiro. Basquete. E você tem a questão dele estar... Para ele não ser expulso, ele fica fora por 2 minutos. Ele volta no mesmo gás. E muitas vezes ele não é expulso porque naquele momento... 10, né? Exato. Não é, mas é por causa da dinâmica do jogo. Você não pode pegar os quartos dos tempos de hóquei e colocar como os 2 tempos de 45 minutos do futebol. Mas assim como o futsal também, que você tem um jogador que fica fora, que depois retorna. O futsal é super corrido. E mesmo assim o jogador fica basquete, fora. E vôlei também. Exatamente. Né? Então assim, eu coloquei que são esses esportes que são mais dinâmicos, mais rápidos, porque... Pro futebol, muitas vezes, o jogador, ele fica em campo, ele dá um trotezinho aqui, dá um trotezinho ali, mas ele tá, digamos, não precisa estar numa correria o tempo inteiro, como é no hóquei, como é no futebol de salão. Tem jogador que fica parado, inclusive. Fica só esperando fica no banheirão, entendeu? Mas eu vejo... Lembrou de alguém? Não, é que tem um estudo que diz que o jogador, em média, a bola passa pelos pés dele em 2 ou 3 minutos no máximo. Então, em 45 minutos. Claro que ele tem que... Muitos jogadores, o papel principal é fora do campo, fora da bola ali, né? Como é que ele se movimenta, que é um dos papéis do Hendrick no Palmeiras, como ele fazia, enfim. O Paquetá também faz na seleção, mas por isso que os 10 minutos seriam importantes antes da expulsão. Eu apoio, mas infelizmente a CBF não quer, não passou. Não passou e a gente também não pode passar o tempo. Não. Rodrigo Ricardo, obrigado. Raquel Mota, obrigado. Sempre rápido. Obrigado a você que nos acompanha aqui no podcast do No Mundo da Bola. Compartilhe, se inscreva no canal, acione a notificação, mande mensagem. É sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.